Ei, esse vídeo é para você que deixou de falar com pessoas que você ama porque você é um religioso ou porque as pessoas que você ama são religiosas e deixaram de falar com você. Por que eu tô gravando esse vídeo? Porque eu amo muitas pessoas que se afastaram de mim e eu não me afastei delas. A minha escolha fez com que elas se afastassem de mim. Eu fui criado na igreja católica. Durante toda a minha infância até a minha adolescência, a maior parte da minha família é católica. Hoje eu sou da igreja batista. E eu vejo muitos católicos falando, amigos, pessoas que eu amo, eu não converso mais comigo, porque ele hoje é crente. E eu não quero conversa mais com ele. Assim como eu vejo muito crente falando, olha, eu não converso com fulano porque ele é católico, e eu não me identifico com católico. E assim também como eu vejo muitos cristãos também dentro da própria igreja falando, eu não converso com Beltrano porque o Beltrano é de outra denominação, está debaixo de outra visão. Pois então, eu venho falar disso aqui, curto, breve e objetivo, em nome de Jesus. Não se afaste de pessoas por religiosidade. Jesus era judeu e nem por isso saiu pregando judaísmo para ninguém. Ele falava do amor. E o amor é cuidar do próximo, e isso a gente faz muito bem. Se nós cremos no mesmo Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que Deus enviou seu Filho amado, veio à Terra, viveu entre nós, morreu, ressuscitou e está ao lado do Pai. E nós temos acesso ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo que habita em nós. Somos todos da mesma religião, somos todos crentes em Jesus Cristo, somos todos servos de Jesus Cristo. E dói muito, sabe? Ver as pessoas que a gente ama, eu vejo alguns se afastarem de mim e a gente afastando de uns dos outros, né, na verdade. Um abismo vai empurrando o outro e a gente vai caindo no meio disso tudo. Mas eu queria mandar essa mensagem porque eu falei, meu Deus, como que eu faço para chegar no coração das pessoas que eu amo de forma direta e sincera, sem religiosidade? Porque a religiosidade afasta pessoas, ela não aproxima. E eu nem consegui dormir essa noite por conta do que Deus colocou no meu coração. E é isso que eu vou compartilhar com você. Bom, eu preciso falar uma coisa, eu tenho 50 anos para começar. E eu entreguei minha vida para Jesus de uma forma diferenciada aos 44 anos de idade. Então hoje eu sou da Igreja Batista, amo a minha igreja, amo servir a Cristo na minha igreja. Mas nem sempre fui assim. Eu, na verdade, fui criado por uma família muito católica, pelos meus avós. Eles me levaram desde que eu nasci na igreja católica. Com 5 anos, 6 anos de idade, eu já comecei a servir dentro da igreja, fui coroinha por 8 anos. E foi uma fase maravilhosa da minha vida. Eu participei de dezenas e centenas de procissões. Eu ajudava o padre todas as missas. Meus avós me obrigavam a ir na igreja de segunda a segunda. Por 8 anos eu fui de segunda a segunda fielmente. Só quando eu estava doente que eu não ia. E aquilo servia dentro da igreja. Eu servia ao padre, eu servia à igreja, eu ajudava a celebrar casamento, todas as procissões eu participava do ano inteiro. Então, ou seja, eu fui bem intenso dentro daquela religião, dentro daquela igreja. E foi uma bênção para a minha vida. E eu fiz tudo. Eu fui batizado, eu fiz catecismo, eu fiz crisma. Só que chegou um certo momento da minha vida e eu me afastei. Eu me afastei e queria conhecer Deus de outra forma. Eu não estava conseguindo encontrá-lo da forma que eu estava buscando. E aquilo eu me perdi na minha adolescência. Eu fiquei da minha infância até minha pré-adolescência nesse mesmo ritmo. E na minha adolescência eu me perdi e fui para o Espiritismo. E lá eu procurei também Deus. E eu tentei achá-lo no Espiritismo. Não satisfeito, não consegui muito resultado com as coisas místicas, me aprofundei um pouco mais e fui para os terreiros. E aquilo ali eu aprofundei mais no mundo espiritual dentro do terreiro e a minha experiência não foi nada boa. E eu vi também que não era ali. Só que os anos se passaram, eu já não era nem adolescente mais, eu já era um adulto. E eu já estava afundado no lamaçal. Porque eu não conseguia encontrar e comecei a procurar nas pessoas, nas coisas. E me envolvi em muitas coisas que me davam rentabilidade financeira. E aquilo ali me levou a um conhecimento de muita bebida, droga, prostituição, e aquilo é muito atraente, porque você é taxado como cara, você é bacana, você tem dinheiro, você paga tudo para todo mundo, você faz festa, onde você chega eles te estendem um tapete vermelho, desde que você esteja, é claro, bancando, né? Mas enfim, não é esse o ponto. E eu vivi essa vida durante
muitos e muitos e muitos e muitos anos. Aos 44 anos de idade, eu caí literalmente num leito de hospital. Eu passei mal na casa da minha irmã e eu fui à beira da morte. Ela me levou quase morrendo dentro do carro, era minha sobrinha. Me levaram para o hospital e eu cheguei lá quase morto. Me ressuscitaram 6 vezes com noradrenalina. E eu lembro quando eu estava indo para a UTI pela última vez, eu tinha flashes, eu acordava dentro do hospital, cada hora num setor diferente, num andar diferente, com coisas em mim, entubado, enfim. E naquele momento final, eu vi que eu estava indo para um lugar, numa UTI, e eu vi o médico falando, chama a família de novo, porque de hoje ele não passa. E aquela mensagem, aquele que eu escutei, me deixou feliz, acredita? Eu falei, poxa, graças a Deus eu vou morrer. Desde os 15 anos, quando eu saí da igreja, nunca mais eu encontrei Jesus no espiritismo, no terreiro, em mulheres, em droga, em bebida, em festa, em farra, em dinheiro. Nunca mais eu achei. E eu fiz um monte de coisa. Eu vivi todos os finais de semana, fiz muita festa e vivi uma vida maravilhosa. Estou cansado. Pode me levar, Deus. Eu quero morrer, quero te conhecer de perto, que eu não te achei aqui. E eu quis morrer. Só que dentro dessa UTI, eu fui ser entubado, e naquele momento que eu fui entubado, eu literalmente tive uma experiência com Deus muito forte, sabe? Eu não sei descrever ela, mas eu vou tentar. Veio um clarão muito forte, algo dentro de mim me falou, chega, para de fazer do seu jeito, bora fazer do meu. Seu jeito não dá certo, você já viu, você já tentou. Deixa eu fazer da minha forma. Me segue, você não quer me conhecer? E eu fiz um acordo, falei, beleza, eu vou tentar. Mas como que eu faço isso? Você tem que obedecer sem entender. E eu topei. E no topar, a minha saúde foi restaurada de uma forma surpreendente. Eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, que eu falaria durante muito tempo, e não é onde eu quero chegar. E com isso eu saí daquele hospital, em 4, 5 dias restaurado, ninguém entendendo nada, mas eu tinha que tomar um acesso na veia, soro, e eu fui para a casa da minha irmã e abri mão de todas as coisas que eu tinha. Abri mão de tudo e falei, beleza, eu vou seguir a Deus do jeito que Ele quer. E Deus colocou uma pessoa no meu coração. Eu liguei para esse amigo e falei, cara, eu preciso conhecer Deus mais de perto. Ele falou que é para mim segui-lo. Você tá onde? Ele era um amigo meu de farra e ele tinha voltado para seguir a Deus, como ele dizia, né? E não participava das minhas farras mais, das festas. E eu falei, beleza então, me apresenta esse Deus aí, o seu jeito, que eu tô achando que é desse jeito que Ele quer que eu conheça. E aquilo começou a minha trajetória de busca com Deus, mas eu confesso, não foi fácil não. Abri mão das coisas e eu virei, como assim, Senhor? Eu estou perdendo tudo, eu estou perdendo dinheiro, eu perdi status, eu não tenho mais pessoas, eu não tenho mais mulheres ao meu redor, eu não tenho amigos mais, eu não tenho mais ninguém, eu não tenho mais nada. Tudo se afastando de mim. Eu estou te seguindo, eu estou perdendo as coisas ao invés de ganhar. Parece que quando eu vivia lá fora eu ganhava mais. Tinha mais dinheiro, tinha mais grana, tinha mais status, as pessoas gostavam de mim. Agora eu só vejo rejeição e deserto de um lado e do outro. Que é isso? E ele me falou, eu só estou tirando a sujeira que estava toda escondida debaixo do seu tapete, você nunca olhou debaixo dele. Então só continua obedecendo que na hora certa você vai ver. E nessa hora eu falei, beleza, mas como que eu faço isso? E é isso que eu quero te falar. Como que eu conheço, como que eu sei o caminho que eu devo ir para poder chegar até você, a ter esse acesso? Ele falou comigo assim, olha, imagina que o planeta Terra, ele é uma empresa muito grande. E todas as pessoas desse planeta são funcionários dessa empresa. E existem, eu sou o dono, Deus, eu enviei o meu filho Jesus por vocês, ele fundou essa empresa e hoje ele governa tudo e todas as coisas dentro dessa empresa chamada Planeta Terra. E você, se tudo que você precisar, você tem que ir até ele. Você tem que ter acesso a ele. E senão, você não vai conseguir crescer dentro da empresa, você não vai conseguir resolver os seus problemas dentro dessa empresa chamada Terra. Eu falei, beleza, como que eu faço para ter acesso a ele? Eu não entendo isso. E ele virou e falou, existe um mapa. Existe um mapa porque você pode pegar um caminho, ele é mais estreito. Esse caminho largo que você viveu 44 anos aí, cheio de atalho, procurando num monte de coisa, num monte de terreiro, num monte de religião, isso não te levou a ele, a Jesus. Mas tem um caminho, ele é mais estreito.
Mas se você seguir o mapa direitinho, você vai chegar até lá. E é sobre esse mapa que eu quero te falar. E eu falei, beleza, eu quero seguir, mas como que eu faço para encontrar esse mapa? Onde que eu acho esse acesso? Ele tá acesso para todo mundo. Você sempre teve ele na mão. Desde quando você estava lá na igreja, quando você era menino, quando você era criança, quando você era pré-adolescente, você já tinha acesso a esse mapa. Você só não quis acessar. Você só não quis ler, mas você tinha acesso. E esse é o mapa. Esse é o mapa. Ele vai te ensinar. Ele vai te ensinar o caminho e ele vai te ensinar como chegar. E ter acesso ao presidente da empresa, ao dono da empresa, que é Jesus, planeta Terra. Eu virei e falei, beleza então, deixa eu ver se eu tenho acesso a ele. E comecei a seguir. E foi muito difícil no início. Entender isso tudo, abrir mão de tanta coisa. Eu já estava entranhado de vício, de manias que para tirar de mim não era fácil. 44 anos fazendo a mesma coisa, dos 15 aos 44, era muito difícil. Mas eu consegui resistir. Porque eu parei de buscar da força do meu braço. E as batalhas que eu estava vencendo não era mais de pé nem correndo, era com o joelho no chão. E começou a fazer diferença. Toda dúvida que eu tinha, eu vinha para esse manual de vida aqui. E esse manual de vida começou a me direcionar numa estrada bem estreita, eu confesso. Mas ela tinha um destino. E ela só ia para cima. Ela não ia para baixo, não me levava para a direita nem para a esquerda e nem me fazia recuar. E nem me fazia olhar para trás, me acusar de nada do que eu fiz, ela me mandava ir para frente. E aquilo eu continuei. Só que quando eu cheguei, o engraçado é que no meio do caminho eu falei, poxa, mas eu já tinha esse mapa. Ele virou e falou, pois é, mas aqui na empresa são vários cargos como toda outra empresa. E a sala de Jesus, em meio de centenas e milhares de salas com diretores, supervisores, coordenadores, a dele é uma sala específica onde ele senta e fica lá o dia inteiro recebendo as pessoas. Todos que seguem o caminho certo têm acesso a ele. Eu virei e falei, mas eu te buscava, eu também tinha acesso. Ele, não, você não tinha acesso a mim. Você ficava terceirizando, você ficava falando com o gerente, escrevia uma carta querendo resolver seu problema, mandava para o gerente. Aí o gerente levava para Jesus. Escrevia para o outro que era supervisor, entregava. Aí escrevia para a diretora da empresa, entrega lá para mim, entrega para o chefão lá, eu preciso resolver esse problema, eu preciso resolver aquele outro problema. Eu estou com uma situação difícil aqui na minha vida e na empresa, fala com o chefão para me dar uma força. Para que isso? Você tem acesso direto. Não foi à toa que ele fez esse sacrifício, morreu por todos vocês, não. O acesso está lá. Vai andando nesse caminho aí que você vai chegar na sala dele. E eu falei, beleza. E esse caminho foi difícil de encontrar. Foi quase um ano ali, mesmo dentro da igreja, buscando, mas lendo aqui, larguei a religiosidade e fui para a palavra. E aí foi onde me surpreendeu, porque nesse momento da minha vida fez toda a diferença. Porque o que mais me espantou foi chegar na sala dele e aos 44 anos depois que eu quis morrer, eu poder chegar na sala dele e entrar lá dentro e falar assim, ei Jesus, tudo bem? Sou eu. E antes de eu falar com ele quem eu era, ele me chamou pelo nome, me mandou sentar, falou, senta meu filho, e me deu um abraço, mas um abraço tão forte que eu nunca tinha recebido de ninguém. E aquilo ele me falou, ei. Aí ele pegou na minha mão, sentado numa mesa, e falou, ei, pode falar para mim tudo o que você quer. Tudo que você tem, todos os seus anseios. Joga em mim seu fardo. Joga em mim, que eu seguro ele para você. E eu falei, tudo bem. Só que além de tudo, ele me serviu. Ele me perguntou, você quer um cafezinho? Eu falei, eu aceito. Só que ele foi buscar um cafezinho para mim, ele não me trouxe um café normal. Ele me trouxe um cappuccino, que eu gosto. Até com chocolatinho do lado, água com gás, do jeitinho que eu gosto. Porque ele é cuidadoso. Ele me conhecia. Ele sabia exatamente o que eu queria, o que eu precisava. Desde a hora que eu entrei naquela porta. E quando eu sentei com ele, comecei a falar com ele, foi um gabinete de horas. Eu chorei. Eu falei com ele dos meus anseios, das minhas dúvidas, dos meus erros, dos meus pecados. E falei com ele que eu precisava resolver muita coisa na minha vida. E ele me deu uma palavra e me deu uma direção. E falou, a partir de hoje a minha porta está aqui aberta para você. Você pode me buscar todo momento que você quiser. Você não precisa de falar mais com ninguém para vir falar comigo. Não me escreve mais carta. Eu estou aqui te recebendo todos os dias de porta aberta. E eu disse de lá tão feliz e falei, não, mentira, ele não vai ter esse acesso para mim, não. Não é possível que esse cara me ama desse jeito. Ele vai
tá lá toda hora que eu quiser. Ah, para. Ele vai atender outras pessoas, ele não vai atenção para mim. Porque eu já fui rejeitado e eu pensei que eu seria de novo. Para minha surpresa, eu comecei a buscá-lo várias vezes ao dia. Todas as vezes que eu batia na porta e entrava nessa porta, ele estava com o mesmo sorriso, o mesmo braço aberto para me receber. E não satisfeito com isso, eu comecei a buscar ele de madrugada. Eu falei, eu vou te encontrar de madrugada, porque de madrugada você não vai me dar acesso. Você vai estar descansando, vai ter alguma coisa. E toda madrugada, quando eu busco, ele está lá de braço aberto, me esperando do mesmo jeito, com o mesmo sorriso no rosto. E nunca deixou de me receber e dizer a verdade para mim. E a verdade que eu gravei no meu coração, que eu venho transmitir para você, que nessa madrugada ele me disse, por isso que eu estou gravando esse vídeo, foi essa. Ele falou comigo que nem sempre o que eu pedi eu vou conseguir na hora, nem tampouco o que eu quero, porque o meu coração é enganoso, o seu coração é enganoso. Mas ele me olhou dentro dos meus olhos, me abraçou e falou, meu filho, e é isso que eu falo para você. Ele vai te dar tudo aquilo que você precisa, mas no tempo dele. Porque ele é um pai amoroso e zeloso, e se ele te dá antes da hora, você não vai suportar, e você vai morrer. Com o que parece ser bom, você vai se matar. E eu venho falar com você em nome de Jesus, que esse acesso está lá. A sala dele é mais fácil acessar do que você imagina. Adquire esse mapa, adquire esse mapa, esse manual de vida. Começa a ler, mas não só leia, põe em prática. Põe em prática tudo que está aqui. Vai doer no começo? Vai. Porque a sujeira vai sair debaixo do tapete, as travas vão sair dos seus olhos. Você vai deixar de ver tudo aquilo que você vivia no engano, você vai começar a enxergar que aquilo ali não te leva a nada. E quando você se sentir e for liberto disso, sim. Aí nesse momento você pode ter certeza que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu tenho 50 anos hoje. Eu vivo há 6 anos seguindo esse manual. Vou seguir ele enquanto eu viver. Ainda não sei quase nada, mas eu vou seguir ele enquanto eu viver. E o que eu adquiri nesses 6 anos, eu nunca tive em 44 anos de vida. E eu venho fazer esse desafio e te desafiar. Não seja um religioso, não seja preconceituoso, não julgue seu irmão católico, não julgue seu irmão crente. Somos todos servos de Jesus Cristo. Está aqui o acesso. Pega esse mapa e segue o caminho. Chega na sala dele, que ele vai estar te esperando com um sorriso no rosto, braços abertos e tudo aquilo que você precisa. E você nunca mais vai precisar ter acesso através de ninguém para chegar até ele. Deus abençoe sua vida. Espero ter conseguido levar essa mensagem que Deus colocou no meu coração nessa madrugada, que eu tive na sala dele às 3 horas da manhã, não consegui mais dormir, e ele ministrou isso muito forte no meu coração. E eu venho falar para vocês que eu amo, que são católicos, que me julgam por eu ter tomado essa decisão, e a melhor decisão da minha vida. Não a religião, a palavra, o caminho, a verdade e a vida. E eu encerro esse vídeo falando as 2 frases que ele mais colocou no meu coração. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, amigo, que todas as coisas serão acrescentadas. Também lá Isaías diz o seguinte: eis que eu tenho plano a vosso respeito, planos de fazê-lo prosperar, planos de dar a vocês esperança e um futuro. E que vocês tenham um futuro maravilhoso na presença de Deus, com muito amor um pelos outros, pelos seus irmãos, independente da religião. E que Deus abençoe a todos. Eu amo a vida de vocês. Um grande abraço. Fica com Deus.